Gente, é uma alegria ter vocês aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu tava morrendo de saudade das nossas aulas gratuitas aqui, as quintas, né? Parei no finalzinho de novembro, mas agora a gente voltou com tudo. Já tenho uma sequência de aulas prontas aqui. As próximas quintas serão uma série de processos de trabalho do assistente social. Vou trazer muito conteúdo bom. Muitos conteúdos também que são inéditos, que eu nunca falei aqui, como eu disse nos meus stories. Quem é estudante de serviço social vai ficar muito a par desse assunto. Você que já é assistente social, isso aqui é importantíssimo, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa atuação profissional. Então a gente precisa compreender quais são os processos de trabalho do assistente social. A gente precisa compreender quais são as competências profissionais do assistente social, quais são as requisições principais, as requisições mais recorrentes, o que o assistente social faz nos espaços socioocupacionais. Nós vamos responder todas essas questões durante estas aulas, tá? A partir da gente aprender do nosso aprendizado dos processos de trabalho, nós vamos identificar quais são as requisições mais recorrentes, nós vamos identificar as atribuições, as competências, o que o assistente social faz nos determinados espaços socioocupacionais. Só que antes da gente aprender realmente como que é o trabalho do assistente social, com o que ele trabalha, como ele trabalha, onde vivem, o que comem os assistentes sociais... Olha só, nós sabemos que o nosso trabalho principal são o enfrentamento das expressões da questão social, certo? Até aí tudo bem. Mas o que eu recebo todos os dias? O que o assistente social faz no sócio-jurídico? O que o assistente social faz na saúde? O que o assistente social faz numa penitenciária? O que o assistente social faz... Então, assim, as pessoas ficam muito, às vezes, perdidas do que faz em cada espaço. Nós sabemos que a nossa matéria-prima é o enfrentamento das expressões da questão social. Mas como que estas expressões se materializam no dia a dia, no cotidiano do trabalho, dentro de cada instituição? Uma diferente da outra, dentro de cada espaço socioocupacional. Como que essas expressões da expressão da questão social, como que elas se manifestam? Como que elas se materializam? Certo? Nós vamos tratar todos esses assuntos, todas essas perguntas que eu tô fazendo aqui para vocês, nós vamos responder ao longo desta série que eu preparei para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre fundamentos e processos de trabalho. O fenômeno orgânico, gente, do ser social é o trabalho. O trabalho é o que me materializa, é o que me diferencia dos outros seres. A capacidade de trabalho dentro de um conceito fundante, enquanto trabalho consciente, dentro de uma ação teleológica provocada por uma praxis. Vou explicar tudo isso para vocês, às vezes esses termos trazem um pouco de confusão, a pessoa fica sem entender. Mas olha só, o trabalho é o que me materializa. A minha consciência em trabalhar, em transformar algo, é aquilo que me diferencia dos outros seres. A capacidade de trabalho, gente, mas dentro de um trabalho fundante, um trabalho consciente. A praxis, o que é? Ela remete a um conjunto de práticas articulados, um conjunto de teoria e prática articulados para quê? Para fazer uma transformação, para trazer a transformação da realidade. Então os processos de trabalho passam por tudo isso daqui que eu estou trazendo para vocês. O trabalho, ele é fundante do ser social, ele faz parte do ser social, das relações que nós construímos. O trabalho, ele transforma tanto nós, como ele transforma a natureza, como ele transforma a relação com as outras pessoas. Vocês entendem que o trabalho transforma tanto a produção do manuseio material, como ele transforma o ser humano, como ele transforma as relações também de trabalho, as relações sociais, as relações familiares. Então, o trabalho, ele assume o quê? Uma centralidade na pessoa, e isso é fundamental. O trabalho assume uma centralidade em nós, na pessoa, e isso é importante. Por que isso é importante?
para que a gente possa compreender esses processos de trabalho a partir de cada profissional, de cada profissão, de cada coisa que cada um faz. Eu vou trazer uns termos bem simples para vocês poderem compreender. Com o trabalho é que o homem transforma a natureza, ele transforma a si mesmo e ele transforma a relação com outras pessoas. Por isso que a gente precisa pensar nos processos de trabalho de cada profissão, de cada profissional. Cada profissão tem um processo de trabalho e o assistente social também tem um processo de trabalho. E eu vou trazer isso para vocês ao longo destas aulas, tá? Então, como ser social, gente, a minha capacidade de realizar um trabalho é que vai me diferenciar dos outros seres, vai me diferenciar dos outros animais, dos outros seres. A minha capacidade de trabalho, a minha capacidade pensante de desenvolver um trabalho consciente a partir de uma ação teleológica, uma ação pensante, uma ação com intenção programada. Eu vou desenvolver o meu trabalho que vai transformar as relações, vai transformar a natureza. O meu trabalho vai transformar uma realidade. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de como que o trabalho pode transformar a natureza, mas agora um trabalho que não é do ser social, não é consciente, para a gente poder fazer a diferença de um e de outro, tá? Tá dando para entender até aqui? Vamos lá, vou falar agora para vocês a respeito do trabalho que transforma a natureza, mas é um trabalho que não é aquele consciente, não é aquele pensante, não é com teleologia. Olha só, vamos ver o exemplo da aranha. A aranha, ela vai tecer seus fios, a sua teia, ela vai ali fazer todo aquele emaranhado. Pra gente é emaranhado, né? Ela sabe, eu acredito que ela sabe o que ela tá fazendo. Na verdade, ela não sabe, ela faz instintivamente, ela faz indiscriminadamente. Isso faz parte dela ali como um ser que não tem consciência. Ela faz sem uma forma concreta. A aranha, ela simplesmente começa a tecer ali os seus fios e ela vai fazendo, fica até bonito, né, gente? Quando você olha assim, eu não olho muito de perto não, que eu morro de medo, mas fica até bonito. Só que ela faz instintivamente, faz parte do instinto, sem uma forma concreta, sem um modelo, totalmente aleatório, porque ficam todos diferentes dos outros. Não é uma coisa planejada, ela faz naturalmente. Ela faz ali como um instinto que é próprio dela, entendeu? Então, enquanto isso, um profissional, um ser social, um ser pensante, faz o quê? Faz um trabalho de forma estruturada, planejada, com medidas, organizado. Ele estuda, ele planeja, ele idealiza, ele se organiza. E é isso que diferencia o ser social, diferencia o nosso trabalho simplesmente de um trabalho da natureza. O trabalho do homem é a transformação da natureza em algo útil para a sociedade. Tá dando para compreender até aqui, gente? O trabalho do homem, o trabalho da mulher, o nosso trabalho enquanto ser social faz a diferença, porque a gente faz com uma ação pensante, a gente faz programado, a gente faz com uma forma mais concreta, a gente faz com intenção, com objetivo, e o que a gente transforma é útil para a sociedade. A partir do momento que de forma organizada eu me planejo, eu me organizo, eu penso o que eu quero, eu transformo a natureza, eu gero um resultado de forma consciente e isso vai gerar uma transformação. Vocês estão conseguindo compreender onde eu estou querendo chegar com isso daqui? Com o trabalho que nós, enquanto assistentes sociais, fazemos para que haja transformação? Tá dando para entender a diferença entre o animal que faz ali o seu trabalho com instinto, aquilo que ele foi planejado para fazer, e aquilo que nós fazemos com propósito, planejado, sabendo onde a gente está e aonde a gente quer chegar.
Então, de forma organizada, de forma planejada, nós transformamos a realidade, nós transformamos as relações. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Olha só, uma madeira. Vamos supor um pedaço de madeira. Ele pode ser transformado? Pode ser transformado em quê? Em que a gente consegue transformar uma madeira, por exemplo? Uma porta, muito bem, Valéria. A gente pode transformar numa mesa, numa porta, um banco, um guarda-roupas, cadeiras. Muito bem, a madeira ela pode ser transformada em tudo isso daqui de uma forma o quê? Planejada. O marceneiro que trabalha ali com a madeira, ele projeta o que ele quer transformar com aquela madeira, ele projeta o que ele quer fazer, ele mede, ele serra, ele idealiza aquilo, ele coloca em prática, ele vai fazer o que? Ele pode construir muitas coisas úteis para a sociedade a partir daquela madeira, a partir daquela natureza. Exatamente, mesa, cadeira. Ele sabe o que ele é capaz de fazer com um pedaço de madeira. Ele tem uma ideia, a hora que ele olha aquela madeira na cabeça dele, ele já idealiza, ele já planeja, ele já mede, ele já sabe o que ele vai procurar. Isso é uma ação teleológica, porque ele tem uma intenção. Quando ele olha naquilo, ele já sabe como transformar aquilo. Ele tem uma madeira, ele sabe o que ele quer construir. Ele tem habilidade nas mãos, ele trabalha conscientemente e ele sabe onde ele quer chegar, o que ele quer transformar, o que ele vai fazer daquele pedaço de madeira, né? Então tá dando para vocês compreenderem, né, gente, a transformação da natureza por um animal, fazendo por instinto, sem uma ação teleológica, sem pensar, sem planejar, sem idealizar. E a gente vem agora para essa natureza sendo transformada por um homem, por um ser social, que pensa, que planeja, que sabe onde ele quer chegar, que sabe o que ele vai transformar. Tá dando para compreender essas duas situações, né? Entenderam que aliando... quando a gente alia, a gente une a teoria, a prática, nós transformamos uma realidade. Este marceneiro, por exemplo, ele tem toda uma teoria para trabalhar aquela madeira. Ele tem todo um preparo, ele tem toda uma habilidade, ele tem todo um estudo. Aí ele vai ali aquilo à prática, utilizando os seus instrumentos, e ele transforma aquela realidade. Então, olha só, nós aprendemos o quê? Que a aranha, ela vai tecer a sua teia, com seus fios, ela vai tecer a sua teia, vai lá fazer o trabalhinho dela. O marceneiro, ele transforma o quê? A madeira. Ele pega uma madeira boa, ruim, sei lá que jeito que é essas madeiras, mas ele consegue transformar a madeira e fazer todos esses objetos que nós falamos aqui durante a aula. E o assistente social, ele transforma o quê? Tô falando tudo isso daqui da aranha, do marceneiro, do trabalho, da transformação para chegar exatamente aqui no assistente social. Ele transforma o quê? Vou responder isso ao longo das nossas aulas, tá? Coloca aí se você ainda não sabe, põe essa perguntinha aí, vamos deixá-la bonitinha, porque eu vou responder essas coisas aqui para vocês durante toda essa aula. Vamos continuar aqui então. Fica lá na pergunta, o assistente social transforma o quê? Nós vamos chegar nisso, tá bom? Enquanto isso, nós vamos falar sobre os fundamentos do trabalho. Os fundamentos do trabalho partem de um princípio que ele é um ato consciente, ou seja, eu estou aqui e eu sei onde eu quero chegar com o meu trabalho. Eu sei qual é a finalidade do meu trabalho. Eu sei o que eu vou produzir com o meu conhecimento. Você sabe qual é a finalidade de uma perícia, por exemplo? Você pensa na finalidade daquela entrevista que você está fazendo com o usuário? Você pensa e idealiza onde você quer chegar? Qual é a transformação que você quer gerar, por exemplo, naquele grupo de mulheres grávidas que você está trabalhando ali no seu ambiente de trabalho? Você tem consciência do que você pode transformar a partir do seu trabalho?
Quando você, por exemplo, quando a gente recebe uma nomeação para fazer uma perícia, você tem consciência da importância que é você fazer parte daquele processo? Você fazer parte da situação daquelas pessoas, você conhecer a realidade daquelas pessoas que estão envolvidas naquele processo? A Carla falou um negócio legal aqui, você tem consciência e você pensa onde você quer chegar quando você conhece a realidade das pessoas, a realidade social de grupos, famílias e indivíduos. A gente precisa pensar, a gente precisa gastar tempo com isso, pensando o que eu vou fazer. Porque tem gente que vai ter um trabalho com um grupo de adolescentes e aí simplesmente faltando meia hora para os adolescentes chegar, vai lá na internet, pesquisa dinâmica de grupo para os adolescentes. Sai correndo, bota a molecada para fazer qualquer coisa, cansa todo mundo, cumpriu o meu horário, a molecada brincou, fez, aconteceu e pronto, acabou. Que transformação você gerou com isso? Uma pausa nessa aula, porque eu quero saber, você está gostando desse conteúdo? Essas informações estão sendo importantes para você? Então deixa eu te contar, esta aula na íntegra está disponível na minha comunidade do YouTube. Eu quero convidar você para ser um assinante desta comunidade, ter acesso a esta aula completa e muito mais. Toda semana tem aula exclusiva somente para assinantes. É só você clicar aqui no link principal na descrição, fazer a sua inscrição e assistir às aulas na íntegra. Eu espero você!